Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Nossos recados: solicitamos voluntários psicólogos que possam dispor de algumas horas da semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Irmandiz. Os interessados devem entrar em contato aqui no centro com a Edna. E agradecemos toda a ajuda e colaboração. Campanha do alimento. Nós solicitamos a doação de alimentos não perecíveis para montarmos cestas básicas que são doadas às pessoas, a famílias, carentes que são cadastradas na nossa casa. Também a campanha das fraldas descartáveis infantil, que nós solicitamos também para poder ajudar no nosso projeto Mamãe Bebê. Então, quando vai ser entregue o enxoval, a gente também doa junto com o enxoval as fraldas descartáveis infantis e agradecemos a colaboração de todos. Vamos fazer uma prece, fechar um pouquinho os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, colocando o nosso pensamento em Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso irmão maior, em Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, de todo o universo. E com esse pensamento, o nosso momento de hoje é de agradecimento pela nossa vida, pela nossa saúde, até mesmo pelas nossas dificuldades que nos tornam mais fortes, mais capacitados. Que Jesus possa nos orientar através dos seus ensinamentos, para que a gente tenha sempre, cada vez mais, humildade, que a gente possa amar e perdoar, para que assim a gente possa também ter os mesmos direitos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nosso tema de hoje, o maior mandamento. Esse ensinamento de Jesus, essa parte aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Todo ele está tratando do assunto, pois o tema, o subtítulo é Fora da caridade não há salvação. E nessa parte que nós vamos falar um pouco hoje, o maior mandamento, é quando Jesus é interrogado pelos fariseus, pelos escribas. O que acontece? Jesus estava lá, pregando, fazendo suas pregações, e os saduceus, os fariseus, ou seja, os religiosos da época dele, percebiam que Jesus falava muito, de uma forma muito desprendida, muito forte, com uma humildade muito grande sobre amar ao próximo, sobre ser caridoso, sobre respeitar os direitos dos outros, sobre cuidar dos mais necessitados. E os fariseus, os homens da época de Jesus, que eram os estudiosos, eles viviam segundo a lei de Moisés, que era lá os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, eles liam, eles entendiam, compreendiam, mas naturalmente eles não usavam, da forma como devia. Ou seja, eles se falava para o povo, para que os outros fizessem, mas eles mesmos, Jesus percebeu que eles não faziam aquilo que falavam. E por isso, quando Jesus falava dessa forma de amor, daquela forma desprendida, daquela forma verdadeira, eles começaram então a querer saber se era verdade, se Jesus realmente falava e dava o seu exemplo. E nessa pequena, porém grande passagem, o maior mandamento diz o seguinte, essa parte que eu vou ler está em Mateus capítulo 22, versículos de 34 até o 40, quando ele diz o seguinte, mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca os saduceus, se ajuntaram
em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, o perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos estão contidos todas as leis e os profetas. Então, quando o fariseu, o doutor da lei, pergunta para Jesus, o que ele queria saber de Jesus? Era se Jesus era contra a lei deles, a lei que eles viviam segundo os 10 mandamentos de Moisés. Então, eles queriam, de alguma forma, prender Jesus, capturá-lo, né, pelo poder muito grande que ele estava, né, exercendo sobre a população, e eles queriam então dar uma forma, achar um jeito de prender ele. Mas quando Jesus fala desta forma, ele não tem o que falar mais. Olha, porque nesses 2 mandamentos está contido, como Jesus diz, todas as leis e todos os profetas. Por quê? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, o homem que ama a Deus sobre todas as coisas, que são as coisas nas quais a gente pode falar. É claro que Jesus está falando das coisas materiais, né? Do poder que a matéria tem sobre a gente e do poder que nós imaginamos que temos sobre os outros, sobre as outras pessoas e sobre aquilo que nós temos de forma material. Então, esse poder, por que nós amamos mais a matéria do que a Deus? Porque quando nós amamos mais a matéria, nós sofremos, né, excessivamente para poder conseguir a tal matéria. Nós sofremos excessivamente. Então, nesse sofrimento está lá, né, a nossa saúde mental, a nossa saúde física. E aí é isso que Jesus queria dizer. Então, o homem que ama mais a matéria, ele vai sofrer. Agora, quem ama a Deus, o que ele faz? Ele procura compreender que existe um limite de necessidade que nós podemos ter. E quem é que pode limitar a nossa necessidade física ou até mental? Quem é que pode? Nós, cada um de nós. Nós que podemos limitar as nossas necessidades, respeitando os nossos limites. Por que eu preciso, que eu dependo de tantas coisas para sobreviver, para viver? Né? Porque se nós não limitamos, se nós não temos esse controle, nós lutamos tanto de uma forma tão grande atrás em busca da matéria, que quando nós terminamos de conseguir, nós desencarnamos e a matéria fica. Então, é isso que Jesus queria nos alertar. Aquele que ama a Deus diz assim: não, o que eu preciso, se eu não conseguir hoje, Deus sabe que eu preciso. E Ele vai suprir as minhas necessidades. Evidentemente que, quando se fala isso, não diz que você não deve mais trabalhar, que você não precisa trabalhar. É que você tem que dar um limite para o seu trabalho. E a segunda lei, que é tão importante quanto essa, né, segundo Jesus mesmo relata, diz, é amar ao próximo como a si mesmo. E a pergunta é, né, é claro que nós, com o conhecimento que nós já temos, né, a quantidade evolutiva da nossa intelectualidade nos tempos de hoje, nós sabemos quem é o nosso próximo. Claramente, todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos no planeta Terra praticamente, sabemos quem é o nosso próximo. Mas, muitas vezes, nós perguntamos isso para nós mesmos. Porque alguns dizem assim: o meu próximo é a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, os meus filhos, a minha esposa. Mas quem é o seu próximo verdadeiramente? Nessa parte, também, esse mesmo doutor da lei, ele pergunta para Jesus: então, quem é o meu próximo?
E aí então Jesus fala lá, parábola do bom samaritano, né? Na parábola do bom samaritano, Jesus diz quem é o próximo. E ele conta a história dizendo o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó e foi presa de ladrões que tiraram tudo o que ele tinha e depois bateram muito nele e machucaram e jogaram ele lá e foram embora. E o homem ficou agonizando no chão, sofrendo, machucado, caído. E aí o que acontece? Vem passando um sacerdote. Quem é um sacerdote? Né? Alguém que fica ali pregando, falando sobre Deus o tempo inteiro. Esse é o sacerdote que Jesus fala. Aqueles que pregavam, né, como hoje. E ele vendo o homem caído, ele passa de longe. Ele olha e fala assim: nossa, esse homem está caído, o que será que ele tem? Será que ele foi roubado? Será que ele não está embriagado? Será que ele não está querendo me enganar para me assaltar? E passa bem longe dele. E aí, um pouco tempo depois, vem um levita, outro homem conhecedor, altamente estudioso sobre todas as leis, né? Os 10 mandamentos, as leis, os ensinamentos dos profetas, mas ele vendo o homem caído, ele diz assim: ah, eu vou fugir. Por quê? Pode ser que os ladrões ainda estejam lá e vão me pegar também. E foge. E aí Jesus diz que vem um samaritano, que era um homem, né? O estado da Samaria era separada, porque os judeus, o pessoal, não suportava aquele povo lá. Porque aquele povo simplesmente não tinha uma religião. Não seguiam regras religiosas, nem os dogmas que eles seguiam. Por isso, eles eram odiados, separados. Vindo esse samaritano, vê aquele homem caído, desce do seu cavalo, coloca remédio nos ferimentos, leva aquele homem para um lugar e, cuidando dele, quando vai embora, diz para o dono do lugar, da estalagem, como eles falam: olha, o que precisar você pode fazer por ele. Quando eu voltar, eu te pago tudo o que for devido a mais. E aí Jesus olha para ele e diz assim: qual é desses homens que você acha que é o que fez o amor, que pregou o amor ao próximo, né? E ele diz assim: é aquele homem. Ele não fala que é o que foi o samaritano. Ele diz: é aquele que teve para com o outro compaixão. Jesus diz para ele: então você vai lá e faz igual esse homem fez, e serás salvo, né? Então, é evidente que se o homem respondeu de uma forma direta, é porque ele sabia quem era o próximo dele. Ele só queria, de alguma forma, era tentar mesmo Jesus, para ver qual era o erro que Jesus ia cometer na sua resposta, né? Mas ele sabia quem era o próximo. Será que nós hoje precisamos ainda perguntar quem é o nosso próximo? Porque o nosso próximo, né, segundo Jesus, o nosso próximo é toda a humanidade da terra. São os nossos vizinhos, são os nossos amigos, são todos os nossos familiares, são os nossos irmãos de outros países, de outras cidades, de outros bairros, né? Mas nós devemos começar a pensar nos próximos mais próximos. Será que nós, que às vezes, né, nem sempre, porque nos denominamos, mas será que nós que nos chamamos espíritas, somos cristãos suficiente para não passar do outro lado da calçada quando a gente ver alguém necessitado? Porque aquele que está necessitado do outro lado da garagem é o nosso próximo, a quem nós devemos fazer aquilo que queremos que seja feito para conosco. Aquele é o nosso próximo. Aquele vizinho que aumenta o som bem alto
naquela hora que a gente menos gostaria que ele aumentasse o som, é o nosso próximo. É o nosso próximo. Podemos, então, de alguma forma, sermos caridosos com o nosso próximo? Porque o nosso próximo é aquele que nós chamamos muitas vezes de nosso inimigo. Como podemos, muitas vezes, falar que somos espíritas, que somos cristãos, se nós não aturamos nenhuma pessoa que pensa diferente de nós? Se nós entramos em guerra no nosso próprio lar, porque não aceitamos a forma que as pessoas que convivem conosco pensam e agem. Nós não somos cristãos. Nós não podemos ser espíritas e nem cristãos se a gente vem a um centro ou vai a uma igreja ou qualquer religião e somos bons diante das pessoas que estão aqui ou que estão em qualquer outra religião, mas nós temos que falar da nossa, e quando chegamos lá fora, nós viramos para o outro lado da calçada, porque tem alguém que está pedindo uma moeda que estava olhando o carro. Ué, mas que cristãos somos nós? Como é que nós seguimos, né, a doutrina de um homem que dizia que só perdoando é que pode se ser perdoado, e que tem que perdoar centenas de milhares de vezes a mesma criatura que errou? É isso que nós devemos pensar. Quem é o nosso próximo? Porque o nosso próximo é aquele que, diante dos nossos olhos, nos castiga agora, nos faz mal, nos persegue. E por que nós não consideramos as criaturas assim como nosso próximo? Simplesmente porque nós só vemos o nosso momento de agora. E ser espírita é entender que somos criaturas eternas. Somos espíritos de muitas outras existências, nas quais cometemos erros, se não cometemos nessa agora. Será que as pessoas que nos perseguem não foram já perseguidas por nós? Ou será que nós não perseguimos alguém e agora nós estamos tendo aquilo que merecemos? Porque é dando que se recebe, né? É só assim que a gente pode compreender. Então, o nosso próximo, a quem nós devemos, né, praticar a caridade, perdoar, amar, é aqueles que estão do nosso lado. São os irmãos desencarnados que muitas vezes nos perseguem, por motivos que a gente para e fala assim: meu Deus, por que isso acontece comigo? Eu sou tão bom, eu nunca fiz mal para ninguém. Hoje em dia, às vezes, alguns ainda dizem, pelo menos nessa vida. Isso é uma tentativa de fuga, de reconhecer que somos falhos. Isso é falta de caridade e de humildade. Não aceitar que você pode ter cometido erros e ainda pode cometer erros de hoje para amanhã. Isso não é humildade, isso não é caridade, isso não é condição de um cristão. Não é. Nós devemos compreender que, sendo criaturas de outras existências, de múltiplas e várias existências, em algum momento nós cometemos erros, passamos por situações que nos trazem hoje para o momento que vivemos. E daí, então, é por isso que nós temos que entender o nosso próximo. Então, quando tivermos um próximo, alguém que está nos perseguindo, nos fazendo mal, que a gente diz: esse daqui eu quero ficar longe, distante, devemos pensar que é aquele ali a quem nós devemos alguma coisa. E podemos, de alguma forma, contribuir para a melhora desse nosso irmão através da nossa humildade, do nosso exemplo
de respeito. Nós podemos muitas vezes pedir perdão para alguém, mesmo se a gente não cometeu nenhum erro, mas se aquela criatura acha que nós cometemos um erro, peça perdão para ele. Porque se não foi nessa existência, foi em outra. Porque nós não podemos entender que Deus, sendo infinitamente bom e justo, pode deixar nenhum de nós sofrer consequências sem merecer. Sermos perseguidos sem merecer. Não faz sentido. Que Deus é esse que nós reconhecemos? Não é o Deus do qual Jesus falava e nem é o próprio Jesus que era assim. Não. É preciso entender isso. Deus não deixa que a gente sofra sem que a gente necessite ou mereça. Jesus está aqui no meio de nós o tempo inteiro, sempre teve, para nos proteger. Se ele vê que nós estamos sofrendo, os bons espíritos, se veem que nós estamos sofrendo, tem que procurar a causa, o motivo pelo qual nós sofremos, para a partir daí, então, nos ajudar. Mas é preciso merecer. É preciso fazer algo para merecer a ajuda, né? E principalmente, a gente precisa compreender, estudar os ensinamentos de Jesus, para que a gente interprete da melhor forma possível e transforme essa nossa vida de sofrimento numa vida boa, tranquila, de esperança e fé. Muito boa noite a todos, que Jesus esteja conosco sempre.